Não dá para você ter uma empresa se você não contar com a ajuda de profissionais especializados nas suas respectivas áreas. Por exemplo, se você tem um problema jurídico, quem é que você vai procurar? Você vai procurar um advogado. E não somente um advogado, muitas vezes você pode procurar um advogado que seja especializado naquela área que você precisa realmente ser assistido. Em negócios digitais, por exemplo, já existem advogados especializados em negócios digitais. Se você, por exemplo, tem um problema tributário, se você vai fazer um planejamento tributário, um contador vai te ajudar nesse aspecto, porque ele é habilitado para isso. Se você tem um problema jurídico tributário, já o contador não vai atender esse aspecto, ele vai até um determinado ponto. Mas aí você precisa de um profissional que possa te assistir, que seria um advogado tributarista, para te assistir nesse aspecto, por exemplo. E se você tem um problema, por exemplo, de gestão financeira? Você vai procurar um profissional que seja especializado para ajudar nos aspectos de gestão financeira, que não necessariamente precisa ser um contador e não necessariamente vai ser um advogado. Ou seja, conhecer a qualificação de um profissional faz total diferença. Recentemente eu tive que operar o meu ombro direito, né? Eu rompi o tendão numa queda e tive que fazer uma cirurgia. Só que eu queria operar exatamente com um médico que era especialista em ombro e que fica num hospital que é de frente com a minha casa, o Hospital IFOR, que é um hospital especializado em ortopedia. Então eu queria o hospital certo com o médico certo. E aí, para poder operar com esse profissional, eu paguei pelo médico e o convênio pagou pelo hospital, porque era uma questão que não dava para fazer diferente se eu quisesse escolher o médico. Enfim, eu paguei o preço para ter o profissional que realmente eu confiava para cuidar do meu ombro. Então, a vida profissional, a vida empresarial, ela tem que ser feita dessa forma. Agora, como é que você pode, de fato, confiar num profissional? Tem vários elementos que eu acho importante considerar, e eu vou pegar agora falando especificamente do aspecto contábil, né? Qual a experiência que esse profissional contábil tem na contabilidade como um todo? Não somente no seu negócio, mas na contabilidade como um todo. Um profissional contábil precisa ter uma extensão de experiência que vai além especificamente do que acontece numa ponta de um negócio. Não dá para você olhar pura e simplesmente sobre um procedimento fiscal para dizer que esse procedimento fiscal é fundamental, ele é preponderante em todo o negócio como um todo. Há muito tempos atrás, nós cuidávamos de contabilidade de empresas muito maiores. Nós tínhamos nossa carteira, por exemplo, empresas com faturamento ali de mais de 100 milhões por ano, que tinha até um cuidado da Receita Federal específico para esse tipo de negócio, que é considerado diferenciado pela Receita. Então, nós nos deparávamos muito com planejamentos tributários dessas empresas. Eu ia para reuniões e eu via, por exemplo, lá que às vezes o advogado fazia um planejamento tributário que eu olhava para aquilo ali e falava assim, ó, sobre o ponto de vista de aplicabilidade operacional, isso é impraticável. No papel é muito bonito, mas na aplicabilidade não é praticável, porque existem vários aspectos que é preciso se olhar para tomar uma decisão. E às vezes a gente vê algumas decisões que elas podem ser tomadas de forma equivocada se você olhar somente um pedaço de uma operação. Um profissional ele tem que ter uma amplitude de conhecimento que permita ele olhar uma operação como um todo. Então, por exemplo, se eu vou olhar um procedimento específico aplicado à parte tributária de um cliente, o que nós temos que olhar? O todo da operação, analisar todos os riscos, analisar como é que pensa o fisco sobre aquele tipo de operação. Às vezes não tem especificamente um KNAI para aquilo, ou não tem especificamente ali uma legislação específica para aquilo, mas existem princípios a serem guiados para ajudar no processo decisório. Às vezes a gente vê, por exemplo, um profissional, um empresário, ele encontrar uma alternativa que parece ser uma alternativa clara, uma alternativa válida, mas quando a gente olha o todo do negócio, essa alternativa ela não é válida. Só que o próprio empresário ele não consegue enxergar o todo. Então, um fator importante é você ter um profissional ou ter um corpo profissional que possa te ajudar a enxergar as coisas numa amplitude muito maior. Por exemplo, decisões importantes sobre os segmentos de mercado nós não tomamos sozinho. Quando eu tive que fazer uma outra cirurgia tempos atrás na minha perna, eu passei por um corpo clínico para poder avaliar. Por quê? Porque existiam vários profissionais para avaliar especificamente sobre aquele assunto. Isso é muito importante, porque um profissional não pode tomar uma decisão sozinho, precisa ter outros profissionais. Então aqui nós temos vários sócios, além dos sócios, temos vários profissionais especializados naqueles assuntos,
E quando a gente tem uma demanda específica para entender como é que funciona, a gente tem que tomar uma decisão em conjunto. Então essa troca de informação faz uma grande diferença. Um outro fator também preponderante que eu considero nesse tipo de relação é até onde o profissional ele é capaz de se responsabilizar se algo der errado. Por exemplo, o que nós temos aqui? Como eu já tenho experiência de mais de 20 anos de contabilidade, eu sei que, eventualmente, a gente pode ter algum tipo de problema com o cliente. E aí, especificamente, eu preciso entender o seguinte, tá, esse tipo de cliente, se acaso tiver algum tipo de problema, eu posso me responsabilizar por aquilo? Por exemplo, deixei de entregar uma obrigação, isso gerou uma multa. Eu posso responsabilizar-se por essa obrigação? Eu tenho caixa para isso? Eu tenho suporte financeiro para isso? Qual é o nível de risco que eu quero correr? Até que tipo de cliente eu vou aceitar? Qual é o nível da minha responsabilidade se algo der errado? Até porque um profissional contábil assina solidariamente sobre o que acontece dentro de um negócio. Ou seja, a contabilidade ela foi feita para refletir o que acontece na empresa, sob o ponto de vista tributário, sob o ponto de vista contábil, financeiro e assim por diante. Só que o profissional contábil, ele precisa entender que ele é corresponsável. E sabendo isso, efetivamente, nós temos uma corresponsabilidade com o nosso cliente. E aí que entra o aspecto de, efetivamente, você ter um profissional que se algo der errado, ele tem uma estrutura, entendeu? Ele tem uma estrutura para cumprir com aquilo, para assumir aquela situação. Então, por exemplo, aqui nós temos 60 e poucos profissionais que trabalham. Então, obviamente, com toda a tecnologia que nós utilizamos, pode acontecer algum tipo de problema. Mas se acontecer algum tipo de problema, nós vamos nos responsabilizar, porque nós temos uma marca a zelar, a Tactus. Nós temos uma estrutura para isso, nós temos caixa para poder permitir esse processo de responsabilidade. E aí, efetivamente, nós entendemos que existe um limite da atuação dos profissionais que não são habilitados nos aspectos contábeis. Da mesma forma também, por exemplo, que quando eu fiz a cirurgia do ombro, eu quis um médico especializado em ombro. Da mesma forma também, como eu já citei os exemplos aqui, de pessoas especializadas nas áreas delas. Para poder responder sobre aspectos técnicos contábeis, precisa ser efetivamente um profissional contábil habilitado. Existe um conselho, essas informações elas são públicas, você pode consultar se esse profissional existe de fato, se ele é habilitado. Ao consultar um profissional e sabendo que esse profissional ele é habilitado, se você tiver algum tipo de problema, ele vai responder para o seu conselho de classe, correndo inclusive o risco de ser multado, de tomar algum tipo de censura pública ou privada, ou até mesmo de perder o seu registro profissional. Ou seja, contabilidade é algo muito sério, tal qual é a advocacia, tal qual é a engenharia, tal qual é a medicina. São atividades de responsabilidades técnicas que são muito sérias. Então, a escolha do profissional ideal faz total diferença. E eu não estou falando isso aqui porque você tem que escolher a gente, porque a gente nem tem condições de atender todos os mercados, todas as pessoas que poderiam nos procurar dentro dos mercados que nós atuamos, especialmente mercados digitais, mas especificamente como orientação para você entender que você precisa deixar a responsabilidade da sua empresa na mão de pessoas que vão executar o que existe de melhor do ponto de vista técnico. Da mesma forma também que quando eu fui fazer essa parede aqui, por exemplo, eu fui procurar um pedreiro que sabia fazer esse tipo de trabalho. Da mesma forma também, para poder cuidar do seu negócio, você precisa encontrar as pessoas que sabem fazer o trabalho certo para o seu negócio. E se você tiver alguma dúvida, você pode consultar a gente. Se a gente tiver condições de atender, a gente vai falar que podemos atender. Se não tivermos condições, vamos inclusive indicar um profissional que possa atender o seu tipo de negócio, que seja habilitado para poder atender o seu segmento de serviço. Tá bom? É isso aí. Fez sentido para você? Quer deixar algum comentário? Pode deixar algum comentário. Tamo junto nessa. Até o próximo conteúdo.